Energia aqui, ó, energia aqui lá em cima, porque você está aqui no canal do YouTube do Rafa Noga. Então, se você é novato, já se inscreve no canal. E agora é hora de pegar a pipoca para acompanhar essas entrevistas sensacionais que a gente faz com dubladores, críticos de cinemas, youtubers, comediantes e muito mais. Deixa o like nesse vídeo, compartilha entre os amigos, segue também lá nas redes sociais e conto com vocês. Bom vídeo, valeu, fui! Um rei sábio nunca almeja a guerra, mas deve estar sempre pronto para ela. Eu sou Thor, filho de Odin, diretamente de Asgard, para a live da insônia com meu parceiro Rafael. Fala, Aê. meu brother. Aê. Tem alguém dormindo aí? A entrada mais triunfal dessa live até agora! Pô, vamos dar! Nunca se viu uma entrada mais triunfal! Caramba, rapaz, valeu. Peraí, deixa eu acertar o negócio aqui. E aí, beleza? É isso aí. Pô, não, a gente tem que, né? Entrar no espírito. Porra, não é? Não é isso? Boa noite. Muito obrigado por aceito o convite. Valeu. A Sônia nunca recebeu uma entrada tão triunfal até agora. Antes de você entrar, eu estava conversando com o pessoal. Tem um trecho muito legal de Thor Ragnarok, que eu aí até coloquei, mas o Instagram acabou bloqueando. Que ele entra na nave e faz assim: digita a senha ele, Thor. Aí, não, Thor de Asgard. Não. O melhor Vingador. Então recebemos o melhor Vingador. Vingador mais forte, não é essa que você tá falando? Fala o melhor Vingador. Ele fala o melhor. O melhor Vingador, é. Tem aquela outra também que ele vai entrar, para ele entrar na nave, que ele tem que usar a senha do Homem de Ferro. Sim, né? Que é o Playboy. E essa também é legal pra caramba. Mas é isso, meu bom. Estamos aí, eu que agradeço. A voz tá legal, eu tô falando muito alto. Como é que tá aí pra você? Tá ótimo. A minha é que o pessoal Tá fala bom? Então eu já vou colocar aqui o fone pra melhorar a minha voz aí. Aqui, ó, o Rodrigo pediu pra eu mostrar os mamilos. Aí, ó, Rodrigo, ó. Tá pulando aqui, ó. Tá vendo aqui, mexendo, ó. Beleza. É bom demais rir, né, pessoal? Nesse tempo que Porra, cara. tem que dar Não risada, que legal. Por isso que eu também pensei nessa, fazer uma coisa legal, assim, diferente, né? Propor isso, né? Por que não, né? E ainda bem que eu fiquei calado. Ainda bem. Legal. Eu fiquei aqui, eu digo, vai vir alguma coisa. E não tinha nada combinado com o Mauro. Não tinha nada combinado. Nada. Absolutamente. Eu queria já começando a falar, óbvio, né? Já que o especial é Marvel, a gente falar de Thor, que a gente tem que falar. Thor que faz parte da tríplice, né? A trindade sagrada da Marvel, que é Thor, Capitão América e o nosso querido Homem de Ferro. Mas ele teve vários altos e baixos, mas isso a gente vai conversar mais pra frente. Mas eu queria saber como foi o papel ter chegado na sua mão assim, se você já tinha algum contato com Thor, seja nos quadrinhos, ou na infância, alguma coisa assim, ou não. Quando caiu no teu colo, como foi tua reação em relação ao papel? Na verdade, assim, eu brincava com aqueles super-heróis da minha época, né, de borracha, né? Você tá me ouvindo, Rafa? Que sumiu o som aqui. Perfeitamente. Beleza. Porque eu brincava com aqueles super-heróis de borracha que tinha, né? Eu sou da época do Forte Apache também, né? Lego, quer dizer, Lego tem, né? Nunca deixou de existir e tal. Playmobil. E aí Playmobil, exatamente. Então eu brincava com os heróis, fazia já as histórias, já tinha aí uma verve aí artística, eu acho, né? Já vem daí. Enfim, é uma coisa de infância que me acompanhou, e a coisa também de contato com os quadrinhos, não muito aprofundado assim nos quadrinhos, não sou um conhecedor de quadrinhos assim, né, como o meu amigo Rodney Bukemi, por exemplo, lá de Minas Gerais e tal, que é um desenhista, quadrinista sensacional, mas assim, troco até muitas ideias com ele para enriquecer mais o meu trabalho. E tinha esse contato com o universo dos heróis dessa maneira, né? Tanto na infância quanto na fase ali infância, indo para pré-adolescência e tal.
E quando já mudando assim, cara, quando o personagem apareceu, que eu consegui passar no teste, porque houve um teste para fazer o Thor. Então eu tive um teste, como acontece na maioria das vezes. Você tem grandes personagens icônicos e tal, você acaba fazendo o teste junto com outros colegas. É uma disputa natural do mercado, uma disputa da profissão. Né? E aí, quando eu passei, meu bom, fiquei, cara, não sei descrever a felicidade, porque junta uma opção de coisa, né? A coisa do profissional, do profissional mesmo, né? O campo profissional ali, né? Aquela vibração por conta disso, de ter sido agraciado com esse personagem maravilhoso. Aí você vem a coisa da infância, cara, acumula, é um acúmulo de emoções. Então, assim, fiquei, extasiado, cara. Eu fiquei assim, eu lembro que eu cheguei, quando eu tive a resposta do Marcelo Coutinho, que foi o camarada que me dirigiu no primeiro Thor, grande Marcelo Coutinho, né? Não sei se ele tá aí, um abração para ele se ele tiver, se não, um abração do mesmo jeito também, onde ele estiver. E aí, cara, o Marcelo Coutinho me deu a notícia e eu cheguei assim a me emocionar mesmo, de lágrimas nos olhos, e fiquei um tempo assim, meio em silêncio, porque estava tentando digerir aquela situação, né? E assim, só para concluir, assim, né? Eu não tinha ideia não, cara, do que ia ser. Não tinha mesmo. Eu acho que ninguém tinha, assim, nós dubladores, acho que ninguém tinha essa dimensão, né, do que os caras iam fazer com as histórias. Então, assim, eu não sabia, sabe, que ia tomar essa proporção toda. Juro pra você que não. E aí as coisas foram acontecendo. Mas aí, assim, o Thor chegou no universo Marvel não com o filme apenas, né? Porque o Thor, ele tem uma referência logo no final do filme, se eu não estou enganado, do Homem de Ferro. Que é quando eles estão procurando, aí tem um símbolo e descobrem, né, lá um símbolo mágico e tal. Então o pessoal já sabia que viria um filme do Thor por aí. E a escalação do próprio ator, Chris, né, que foi escolhido e tal. Aí é muito legal saber essa reação sua, porque casa muito com o que todo mundo fala, da questão do personagem em si. Mesmo não tendo esse afeto de quadrinhos ou coisa do tipo, mas quando a pessoa pega um personagem tão icônico, fica marcado pra vida. Foi como eu falei ontem com a Gabi, tem um currículo de personagem Marvel. Já é legal pra caralho. E com certeza. E você tem um personagem como Thor, então aí, meu amigo, é a responsabilidade gigante. Aí eu queria te perguntar, assim, como foi a evolução? Porque a gente vê, eu acho que de todos os personagens da Marvel, todos os personagens da Marvel têm umas nuances, assim, né? O Homem de Ferro teve aquela fase muito boa, e depois ele tem aquela baixa, e depois ele tem um final muito bacana. O Capitão América já é o inverso, né? O Thor, ele sempre foi muito estável em alguns momentos, até que alguém chegou, esse alguém é o diretor, né, o Taika Waititi, chegou e fez assim, vamos mudar essa porra? E resolveu dar uma... Vamos, né? Sacudir! Vamos sacudir, porra! E fez o Thor Ragnarok, que é uma outra pegada, é um Thor totalmente diferente do que eu próprio falei aqui. Eu tenho aqui o Thor Nutella, que é o Thor Nutella, né? É o cabelo o Thor Nutella. Mas aí depois veio o Thor Raizão. E como foi essa mudança? Assim, a chave que todos os dubladores falam da virada, teve que ter essa chave grande pro Thor? Cara, foi uma surpresa também, né? Pra mim, assim, foi uma surpresa, porque exatamente como você falou, ele começa com um Thor meio shakespeariano, que inclusive quem dirigiu o primeiro Thor, né, foi o Kenneth Branagh, que é um ator shakespeariano, né, especializado em Shakespeare, né, especialista em Shakespeare. Então, o Kenneth eu até entendo, assim, eu tenho um afeto muito grande pelo primeiro filme e tal, né, acho, assim, claro, é o primeiro filme e tal, mas aí veio depois o Mundo Sombrio, quer dizer... Nossa, é aquela coisa, né, chapada, né, aquela coisa sombria mesmo, né, aquela coisa escura, a fotografia, né, as interpretações, tem o Malekith, né, que é feito pelo meu colega, grande colega, lenda da dublagem, né, e faz o vilão, que eu acho também sensacional. Mas aí vem o Ragnarok, cara, o Ragnarok é um Thor solar, né?
costumo dizer isso. Ele é um carnaval, literalmente, porque tem carnaval lá, né? Você vê que o filme tem lá um carnaval deles lá e tal. Então é um Thor solar, quer dizer, um Thor brincalhão, é um Thor cheio de nuances, da brincadeira também com momentos dramáticos. E isso, pro ator, pro dublador que vai fazer, é rico demais você trabalhar essas nuances. E assim, eu gosto muito de fazer comédia, né? Eu gosto muito de fazer comédia. Já fiz grandes trabalhos em comédia, mas às vezes não sou muito chamado para fazer. Quando me chamam, a galera, caramba, nego se amarra e tal. Mas às vezes você entra num esquema, né? Não é esquema, você acaba sendo, às vezes você fica um pouco limitado pelo próprio mercado, né? E aí quando acontece você ter essa oportunidade de fazer o Thor, como eu fiz o Ragnarok, cara, eu fui assistir também no cinema, tive a oportunidade de ver no cinema. Aliás, todos eu vi no cinema, pelo menos os outros filmes eu acabo não conseguindo nem ver os meus trabalhos, porque, enfim, questões de tempo e tal. Quando eu fui assistir, cara, nego rindo muito, assim, se divertindo e tal, aí você fala, pô, acertei, velho. Acertei. Acertamos, né? Porque o trabalho não é só meu, né? Tem o trabalho da direção, pô, fundamental, assim, não tem a menor condição de a gente trabalhar sozinho, nós somos uma equipe. Então eu achei Thor Ragnarok até hoje assim é o que eu mais gosto do Thor, dos filmes que ele fez, né, sozinho. É o que eu mais gosto, é o Thor, porque tem essas nuances. Pro ator, pro dublador é sensacional. Nessas nuances, assim, a gente tem que lembrar que o Thor, como eu falei no começo, faz parte da Tríplice, né? Da trindade lá, poderosa da Marvel. Verdade. Enfim. Mas só que aí a gente não pode esquecer de uma cena que também é brilhante, em Guerra Infinita, que é o clássico dele lá, que eu acho que o Thor é um grande personagem em Guerra Infinita, que ele é quem vai para pegar, né, e fazer o novo, que eu nunca vou lembrar o nome do martelo. O martelo sim, é o Mjolnir, mas o outro lá... O Mjolnir. Mas o outro. Mjolnir. É o Rompe Tormentas. Isso, o Rompe Tormentas. Rompe Tormentas, Ele quando Stormbreak. Stormbreak. Isso. O Rompe Tormentas, quando ele vai fazer, pô, aquela cena é muito legal, muito foda. A gente teve com o McCade aqui, e, pô, eu falei da relação dele com o Thor, tudo isso. Sim. Aquela cena é sensacional. E a chegada deles na Terra é o Thor, destruindo tudo e quebrando pau. E no outro filme a gente vê um Thor, até como o Milboss colocou aqui, atormentado, né? Então, assim, teve essa dificuldade também de fazer um filme onde você era, tipo, porradão, vinha de um Thor Ragnarok, com a voz lá, e de repente o Thor tá barrigudo, pouco se fudendo, ligando foda-se. Como foi esse trabalho na voz também? Cara, isso aí é a interpretação, né? Você vem da interpretação conforme o filme te pede, né? E você vai imprimir a tua interpretação, você vai imprimir, enfim, as tuas ideias, né? Aquilo que cabe, aquilo que não cabe e tal. E eu acho assim, tanto um quanto o outro tem características muito legais, realmente. O Guerra Infinita é aquele Thor empoderado, né? Vamos colocar a palavra, né, muito falada hoje em dia, aquele Thor mesmo do empoderamento, né? Que ele chega, que ele tem aquela do tragam-me o Thanos, né? Quer dizer, tem essa... E é o Thor, o Vingador mais forte ali, né? Falando e tal, agindo, né? São cenas difíceis também de fazer, tanto quanto quando vai pro Ultimato, que é um Thor decadente, mas também que pro trabalho do dublador, porque assim, eu sempre vou muito para essa coisa da interpretação, entendeu, Rafa? Eu sempre trabalho, para mim o fundamental é isso, cara, é viajar no sentimento do que está sendo pedido, captar a sensibilidade ali da melhor maneira possível, embarcar naquilo da melhor maneira possível, com a ajuda dos colegas sempre, né, de quem está dirigindo, enfim, de quem está ali operando com a gente. E dentro disso, cara, eu vou agora assim, tanto um quanto o outro tem as suas diferenças, de verdade. Um é mais empoderado, o outro decadente, beberrão, tá, depressão. Mas é sensacional fazer, principalmente quando eles chegam lá à procura, né, do Thor, né? Tá indo o Hulk e o McCade, pô, como é que é o nome? É o Rocket Raccoon. O Rocket Raccoon, quando eles vão, né, à procura dele, que ele encontra, ele fala: Rapaz, que bom ter vocês aqui.
E pô, cara, aquilo ali é divertidíssimo. Aí foi quando eu vi mesmo a imagem dele, aquela figura dele, completamente, né, diferente de tudo. Quer dizer, surpreendeu inclusive a nós, bicho. Eu tive que parar um tempo para dar umas risadas, porque desconcentrou, cara, desconcentrou completamente. Né, você vê um Thor todo, pô, o cara é majestoso, né, bicho? Né, eu sempre falo isso, comento isso quando falo-se do Thor, que aquele ator, o cara já é um sujeito feio, né, irmão? É um cara horroroso, né? Então, porra, né, porra, o cara, pô, já é aquela coisa, aquele ator, aquela presença, né? E de repente transformam ele num cara. Mas aí é interessante porque o herói se torna mais falível. Quer dizer, o herói, eles humanizam mais o herói. Total. Essa pegada do Ultimato traz isso. E isso é muito bacana, porque aproxima mais de nós, né, cara? De nós, né? Olha os nossos heróis hoje aí quem são, né? E tem uma parada muito legal, porque no Guerra Infinita, nessa cena que a gente fala do empoderamento, ele tem um encontro com o Chris Evans e ele faz, adaptou a barba, tipo, um fica zoando com o outro, gostei do filme e tal. Só que aí quando o Capitão América volta, e o Thor volta e vê o Capitão América novo, né, no Ultimato, ele meio que, tipo assim, porra, agora eu sei o porquê dessa parada de que ele tem que encontrar com a mãe, de ser o digno e tal. Então, para o Thor não foi muito de, sabe, ficar putaço porque o Capitão América foi lá e pegou um Mjolnir e é digno, não. Eu achei muito legal aquela cena e, diga-se de passagem, é um dos melhores plots para mim do filme, é aquela cena do Capitão América com o Thor. Concordo plenamente. Eu tô falando muito a parte cinéfila, viu, pessoal? Não, mas é legal, pô. É legal. Porque às vezes as pessoas também, talvez tenha alguém que não tenha assistido, sei lá, não sei, é difícil, mas né, pode ser que sim. Interessante também a pessoa ficar mais a par do que a gente está falando, pô. Então é sempre legal. Maravilha. Antes de abrir para a pergunta, eu tenho que soltar um segredo aqui para você. A gente fez uma Diga, meu live bom. sem convidado e falando sobre os melhores e o pior filme da Marvel, na opinião de vários que estão aqui. E eu quero ver se essa galera vai correr. E tem vários que estavam na live. E muita gente fala que o pior filme, na opinião deles, é o Thor 2, Thor: O Mundo Sombrio. Thor: O Mundo Sombrio. Não por conta do Thor de modo geral, mas a história em si. O vilão que eu acho que disseram assim, eita galera, vamos ter que acabar o filme? Vamos, aí acabaram o filme muito rápido. Mas a gente tem que lembrar também que foi no Thor: O Mundo Sombrio a construção de um dos melhores personagens da Marvel também, que pra mim é o melhor vilão, que se chama Loki, que é o irmão do Thor. Né? Então, nessa live eu não comentei nada, eu só deixei o pessoal falar. Eu deixava o pessoal entrar, conversava comigo, eu só anotando. Mas foi uma live até mais cabeça, não foi nem com essa temática, era realmente para falar dos heróis que tem que ter cada um em si, mas enfim. Mas assim, você sentiu um impacto negativo em relação ao Thor 2? Sim, o Mundo Sombrio, sim, senti. Agora, sim, teve uns caras assim, teve uma galera que curte muito quadrinho, que eu fiquei sabendo, que me disseram, o pessoal que gosta de quadrinho e tal, teve uns que gostaram daquela coisa do que eu te falei, né, de ser ele mais escuro, que aquele Thor das trevas ali, uma coisa, não é trevas, mas uma coisa mais sombria mesmo, aquela coisa mais escura, que eles acham que tem mais a ver, às vezes, opiniões que sempre há divergências, né? Mas que ele acha que se aproxima mais de um quadrinho que para eles é mais interessante. Aí é uma discussão da galera que gosta de quadrinhos. O Thor: O Mundo Sombrio, mais uma vez eu volto a dizer, é uma outra interpretação, gostei muito de fazer. Acho que o vilão, Malekith, feito pelo meu camarada, o Ricardo Schnetter e tal, o Ricardo fez bem, mas eu concordo que é um filme dos três, eu acho que é o mais fraquinho. Concordo plenamente. Mas a gente não tem a noção disso e não tem assim, controle sobre isso, né? Nós somos apenas intérpretes da voz, né? Nosso trabalho vai pela interpretação através da voz. Mas assim, como espectador, aí já na cadeira, sentado no cinema, se eu fosse escolher um ranking, eu escolheria primeiro Ragnarok, segundo o primeiro o Thor, né? E em terceiro, obviamente, Thor: O Mundo Sombrio. E é engraçado que muita gente fala assim, os vilões de Thor, né? A gente já teve
ela, né? Que é a vilã do terceiro filme. Sim, Que é a irmã dele, tudo. que é a irmã, No primeiro filme, pô, aquele vilão, ok, que é meia boca, mas eu gosto muito do primeiro filme do Thor. Mas só que o segundo filme, como você falou, do vilão, mas só que o grande vilão, que é o anti-herói, é o Loki. Então, assim, todo mundo esquece que o Loki é o grande vilão do primeiro filme dos Vingadores, que é ele sim, que coloca a pilha em tudo, ele que é o sim, irmão bastardo. sim, Então, assim, sim. E no primeiro filme do Thor também, né? exato. Ele é o grande vilão, pô. Né? Não são não é o homem de gelo, os homens de gelo, não são eles, cara. Apesar dele ter, né, sei lá, o filho do camarada do Homem de Gelo, mas não é aquele cara lá do Homem de Gelo, aquele vilãozão que foi feito pelo Hércules também, muito bem feito, inclusive, também. Não é aquele vilão que é o grande vilão do primeiro filme. Eu, pelo menos, não considero. É o Loki, óbvio, né? É o Loki. Né? Só que aí todo enfim. mundo tem um amorzinho por Loki e acaba esquecendo que ele é o grande vilão, que ele é quem quebra a porra toda lá. E que, de fato, a construção do amor entre os dois irmãos, que até acontece em Thor Ragnarok, a gente vê muito, né? Quando o Loki tá lá, junta Ragnarok, eles vão e tentam escapar. Então, assim, é uma construção legal dos personagens, a ponto de Loki ganhar uma série e o Thor ser o único dos três que continua. Né? Vai ter o quarto Verdade, filme do Thor. verdade, vai ter. Vai estar junto com os Guardiões da Galáxia, tudo. Então, assim, Thor ainda continua sendo um herói que vai ter muita história para contar. Né? Ele deixa um legado muito grande. Então, eu acho que Thor não foi um filme do Ultimato realmente feito para o Thor, porque o Thor ainda tem muita história para contar. Já Capitão América e o Homem de Ferro ali, ó, parar, estabilizar. E o Capitão América tem que devolver o meu martelo. Para de segurar o meu martelo, hein, Capitão América? Solta esse martelo e devolve pra mim. Boa, essa pilha eu sempre coloco no Capitão América, no Duda. Mas o filme O Resgate eu assisti antes de ontem, em eco sua voz. E, cara, sim, interpretação. Que filme alucinante, cara. Muito legal, né? O Johnny Witt na pancadaria de uma outra levada, assim. Eu achei sufocante o filme, pra falar a verdade. E é adrenalina o tempo todo, quer dizer, né? E assim, acho que é um filme que divide opiniões, assim, não divide opiniões, é um filme que tá, pelo contrário, ele tá... No top 3? Uma opinião, no top 3, e tá sendo considerado, se eu não me engano, o melhor filme produzido pela Netflix. E eu acho particularmente, além disso, né, eu acho particularmente assim, a atuação do ator, do Chris Hemsworth. Eu já sou mais íntimo, eu só chamo ele de Chris. Chris. Eu acho particularmente a atuação dele assim muito, eu acho assim é uma atuação contundente, uma atuação assim perfeita, porque ele não tem grandes diálogos, mas os poucos diálogos, porque ele é o principal do filme. O filme nenhum tem grandes diálogos, porque é muita ação, né? É um filme de muita ação. Mas os poucos diálogos, e ele é o que tem mais, né, mais falas, digamos assim, no filme, ele é certeiro, ele dá uma interpretação completamente diferente, por exemplo, do Thor. Completamente diferente, por exemplo, dos filmes de comédia que eu já fiz dele. Entendeu? Caça-Fantasmas 2, enfim, tem outros aí que eu já fiz, de comédia que ele já fez. Completamente diferente, assim, eu acho, é um ator que tem uma versatilidade muito grande. E nesse filme, mais uma vez, ele foi certeiro, bicho. Muito legal. Muito legal. Não vou dar spoiler, claro, mas as cenas de ação, como você falou, mesmo tendo poucas falas, ele tem um sentimento muito grande, né? Ele tem uma paixão pelo que está ocorrendo naquela situação ali, por um trauma do passado e que, porra, é incrível. Exatamente. E o final, que final... Pô, aquele final ali foi foda, aquele final do E aí? Não vamos dizer o final. Quase que eu falei, tá vendo? Quase que eu falei. Ainda bem que eu me segurei aqui. E o que você acha? Eu acho que vai ter um 2 aí, hein? Eu acho. Eu também fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando nisso. Os irmãos Jussos são muito inteligentes. Eles não soltam ponta sem laço, não. Eles fizeram aquilo de propósito.
E o mais bacana, assim, só para amarrar isso aí, esse raciocínio final, o mais legal é que o Chris fez esse trabalho sensacional dele, muito legal, muito bacana, e o público também tem falado muito comigo, né? Rapaziada que curte, os fãs, parceiros, enfim, tem curtido muito o meu trabalho também na versão dublada, e o crítico também curtiu muito o meu trabalho na versão dublada. Então, bicho, ó... sensacional, tá muito legal. Eu sou suspeito muito pra falar, legal. porque Muito sou legal. apaixonado por dublagem, já disse isso em todas as lives. Diz que o pessoal até mandou perguntas assim, você é dublador? Não, mas seria uma honra um dia ser. Digo que eu tenho um sonho de ser um apresentador de um talk show, mas se não fosse isso, seria ser apresentador, ou dublador, com certeza. Você já respondeu que sim, mas além do Thor, teve, e claro, o Resgate, que foi mais recente, mas tem algum outro filme que te marcou, assim, com a dublagem do Chris? Cara, tem um filme que ele faz tem que lembrar o nome do filme, eu sou péssimo para lembrança, assim, dos nomes dos filmes. Nossa, mas tem um filme que ele... Mônica Rossi, um beijo. Ô, Mônica, um beijo também. Um beijo também. Grande Mônica Rossi, uma lenda. Essa Mônica é uma maravilhosa, uma dubladora sensacional. E o Chris, tem os filmes de comédia que o Chris faz, eu gosto todos eu dublei. Tem até os filmes mesmo de ficção, inclusive teve um que eu dublei junto com a Mônica, que a Mônica faz o Caçador, o Caçador e a... Sim. O nome do filme não sei o quê. Não sei o que, o Caçador. Branca de Neve e o Caçador. Quer dizer, não é um filme assim, excelente, nada, mas é um filme de ficção e tal, que eu tive o prazer, por acaso, Mônica tá aí, tive o prazer também e a felicidade de a gente dividir essa cena na dublagem, né? Dividir essa cena na dublagem. E assim, os filmes que eu gosto, eu gosto muito do Chris porque é o que eu te falei, cara, é um ator, ele tem a versatilidade, além de ser um cara, bonitão, né, um galã e tal, mas não fica preso só a essa figura do galã. Ele arrisca e ele embarca nas viagens dos diretores, ele propõe coisas novas, ele que trouxe o diretor de Ragnarok, foi ele que bancou a vinda dele, entendeu? Não é isso? Ele que bancou, quer dizer, e é um cara que ele se arrisca, né? E eu gosto de dublar atores assim, tendo essa oportunidade, eu fico muito satisfeito. E eu, como fiz praticamente todos os filmes dele, dublei todos os filmes dele, eu não tenho assim uma predileção. Eu gosto muito de todos, assim, sempre mais quando tem comédia, eu curto mais porque eu gosto de fazer comédia. Então, assim, pra mim, às vezes fico mais feliz, digamos assim. Nossa, né? Tirando os filmes do Thor, né? Eu vou aqui, com o meu lado cinéfilo, bateu no comentário de Mil Vozes. Ele fala que maus momentos no Hotel Royale. Esse aí! É um filme maravilhoso que o Mauro Otto faz. Esse aí também é muito legal. A dublagem Esse incrível. é muito legal. Não, a dublagem. Não, eu tô falando da dublagem. A dublagem é sensacional. Até porque ele é a dublagem, Isso! E tem muito bom de fazer, é um Chris completamente diferente, mau caráter, né? Quer dizer, que bota fogo no hotel depois. Isso, aterroriza as pessoas. Pô, bem lembrado, Rodrigo. Pô, obrigado. Mas o filme é horrível, Rodrigo. O filme é muito o filme, mas a dublagem é boa. A dublagem é boa. Sensacional. É muito ruim. Realmente, o Chris, quando chega, é pra roubar a cena. O final, de fato, é bem, bem legal. Porque a gente não espera que a irmã da mocinha é quem realmente está envolvida com o cara que é um malandrão e quem resolve a porra toda. Mas o filme é muito ruim. Rodrigo, me perdoe. Gosto muito de Rodrigo. O filme é muito ruim. E tive nesse filme como direção o Hércules Franco, grande dublador também. Hércules Franco me dirigiu nesse filme. Tivemos uma parceria muito generosa. Quando a gente tem esse tipo de parceria muito generosa, onde a gente se escuta mais e a gente permite, né, ter essa troca, eu acho que a coisa acontece com mais, entendeu? No final das contas, o resultado é mais maravilhoso, majestoso, enfim, sublime, lindo.
Rodrigo, não vamos discutir pelo filme, Rodrigo. Quem é que o Rodrigo tá falando aí? Eu não sei, ele tá discutindo pelo filme? Filmes nos últimos 10 anos que ele assistiu. Bom, vamos levar essa discussão adiante. Vamos ficar aqui, vamos trocar essa ideia. Bom, mas tem que falar também que você dubla uma lenda, assim, né? Chamada Keanu Reeves. Que é... Não, a gente não pode esquecer o Vitor Kenzo. Ele fala, como foi dublar o Duke Cabum? E pede para que você faça a voz dele um pouquinho aí. O Vitor, um abração pro Vitor que está sempre acompanhando as lives. Duke Cabum, o maior dublê de todos os tempos. Eu falo, grosseiramente, Rafa, eu brinquei com o Sérgio Cantu o seguinte, Sérgio, grosseiramente falando, pra mim o Duke Cabum, tirando do universo do Toy Story, ele é uma mistura de Alexandre Frota com Sérgio Malandro. Para pra pensar. É o galã que Não. Duke Cabum, o maior dublê de todos os tempos. Porra. Total. Muito não bom. Então... Ele quer impressionar, e ele é um tiquinho de gente bem pequenininho. É isso mesmo. Isso aí. E o Duke Cabum, foi uma história curiosa, é o seguinte, eu fui fazer o Duke Cabum, fui escolhido para fazer o Duke Cabum. Quando eu cheguei, eu não sabia do que se tratava. Muitas vezes acontece isso. A gente é chamado para fazer um filme, você não sabe que vai pegar um cinema e tal, não sei o que, papai, não sabe o que é. Às vezes sabe o que é o cinema, mas não sabe qual é o filme e tal. E aí, bicho, eu cheguei lá, fui dublar o Duke Cabum com a direção de Sérgio Cantu, outro camarada maravilhoso também, tivemos uma parceria em outros filmes também, inclusive no Ultimato, né? Uma direção generosíssima. E aí, bicho, eu cheguei lá fazer o Duke Cabum e tal. Aí comecei a dublar o Duke Cabum, comecei a me apaixonar pelo personagem, porque o Duke Cabum, outro dia me chamaram a atenção para isso. O Duke Cabum, ele remete aqueles bonequinhos que nós comprávamos antigamente nas propagandas, que falavam, sim. O brinquedo faz isso, aquilo outro, chegava na hora tu comprava o brinquedo, e aí você colocava e o brinquedo não fazia nada daquilo. Aí tu ficava frustrado, você olhava assim, mas pô, né? A gente criança, né? Todo mundo passou por isso, né? Sim. Eu sou de uma geração... E aí, assim, isso é... fala. E a história do personagem que são os brinquedos abandonados e ele conta que ele lembra muito de como ele foi abandonado e aquilo traumatizou. Exatamente. E aí, cara, eu fui dublando, aí, pô, depois quando eu saí, né, da primeira vez, do primeiro dia que a gente gravou, quando eu saí, velho, o Sérgio falou assim pra mim, pô, Mauro, tá demais, o Sérgio tava curtindo também pra caramba lá, com a supervisora também que tava, eu não lembro agora o nome dela, e eles estavam rindo, estavam curtindo, tal, adoraram, e falaram assim, pô, mas talvez não seja você. Aí eu falei, pô, talvez seja alguém, um Star Talent, né, que a gente costuma chamar na dublagem, um outro ator que tenha a coisa do ator mais famoso para chamar o filme, para ter mais público, não sei qual é o apelo, né, para ter um apelo diferente e tal. Aí eu fiquei tão triste, velho. Aquilo ali, pô, eu murchei, cara. Eu falei, pô, Sérgio, não fala aí. Eu falei, pô, já tinha me apaixonado pelo personagem. Aí eu comecei a brincar, não, vamos mandar um e-mail, me dá o e-mail do dono aí. Quem é o dono do filme? Eu comecei a brincar com ele. Vamos mandar e-mail pra esses caras. Não, fala que eu quero fazer, mas... Cara, no final das contas, entendeu? Eu acabei ficando nesse personagem. E foi assim, um personagem que entrou nessa história, né? O Toy Story 4. Porra, bicho, aos 45 minutos, né? Que legal. Do segundo tempo ali, né? Não foi só você, então, né? O próprio Duda contou que o Garfield foi a mesma coisa também. Ia ser um startup. Pois olha aí. É? Eu não sabia. Eu juro pra você que não. Garfield, ele contou na live aqui com a gente que ele tinha gravado tudo do Garfield, só que aí também legal, possivelmente ia ser um startup. Ele até disse os nomes das pessoas. O Igor Guimarães, o Whindersson Nunes e outro. Mas acabou ficando com ele o personagem. Que foi, pô, perfeito. Né? Perfeito. E aí, cara, pra mim também foi perfeito. Um personagem que eu tenho um carinho enorme.
Foi um sucesso também, é um sucesso. E tá marcado. E tá ali o carimbo nessa franquia do Toy Story aí pra sempre, graças a Deus. O Mauro já teve a oportunidade de conhecer o Chris pessoalmente? Pois é, me perguntaram isso outro dia aí, numa outra live. Eu quero saber o seguinte, Rafa, agora eu vou transferir a pergunta para você. Eu quero saber se o Chris já teve, entendeu, a curiosidade de me conhecer. Qual é, meu irmão? Ô, Chris! Ô, Chris Hemsworth! Ô, Chris Hemsworth! Qual é a sua, meu irmão? Pô, subiu até o fio aqui, caiu até o telefone. Ô, Chris, qual é a tua, rapá? Pô, tu não quer me conhecer, não? Eu sou Mauro Horta, rapá. Muito Pô, bom, muito bom. Eu dublo você há tantos anos. Muito obrigado, Chris. Eu vou lembrar de um filme do Chris que você dublou e você não vai lembrar, mas diga-se passagem. Eu não lembro. Muito bom, chamado Hacker. Hacker! Sim, dublei! Sensacional. Que, cara, tipo, você... não foi para o cinema, ficou pouquíssimo tempo em cartaz, mas é um filme que é incrível. Quem tiver a oportunidade de assistir, assistam. É antigo ele, acho que tem uns 5 anos mais ou menos, mas é muito bom, muito bom. Legal que você falou isso, é o seguinte, eu não lembrava desse filme, não lembrava, te juro que não, você tem total razão em relação a isso. Mas agora quando você falou, eu me lembrei assim, eu gravando no estúdio esse filme. Olha que coisa curiosa. Eu lembrei, eu gravei esse estúdio lá na Barra, no estúdio que tem na Barra, na MG Studio. Eu gravei lá. Inclusive com direção de Mônica Rossi. Olha aí! Mônica Rossi me dirigiu nesse filme. Lembrei de Mônica Rossi. Mônica Rossi me dirigiu nesse filme e acabei o filme, Mônica Rossi. Nossa, que trabalho, muito legal. A Mônica tem um jeito assim bacana de falar. Linda ela. Muito carinhosa e tal. Eu, pô, que trabalho, pá, muito legal, assim e tal. É um dos filmes com umas viradas sensacionais. Cara, não foi pro cinema, né, Rafa? Não foi pro cinema. Não, ele chegou aí pro cinema e passou pouco tempo. Ele ficou uma semana só, porque ele estava disputando com grandes filmes que estavam lançando. Ele lançou na época dos filmes do Oscar. Então ele ficou tipo uma semana em cartaz com os filmes do Oscar engolindo ele. Entendi. E cara, quando eu assisti o filme, procurem assistir, eu não vou dar spoiler, mas só pra vocês entenderem. Ele é o bonzinho, mas ele acaba virando o vilão do filme sem ele querer. Ele tem que provar a todo mundo que ele é o bonzinho. E ele é um cara muito inteligente, que nunca foi na parte de tiro, mas do nada ele dá um pá e vai pra cima e pula de prédio e tal. Esse filme é muito bom, super indico. Eu preciso rever esse filme, Muito obrigado por ter lembrado desse filme, meu velho. Muito legal, obrigado, cara. Hacker é muito legal. Eu vou rever. Alguém lembrou um filme aqui que eu que lancei na época que eu trabalhava na Paramount. Ele veio aqui por uma outra distribuidora menor e eu acabei lançando, que foi Rush, que é o de corrida. Sim! Que cara, é sensacional esse filme. É a história do Nick Lauda. E do James Hunt. Perdão, gente, caiu aqui. Ele faz o James Hunt. A escola... James Hunt, exatamente. Eu faço o James... Cara, esse filme... bicho, é o que eu tô te falando. O Chris Hemsworth me proporciona essa possibilidade como dublador de fazer coisas maravilhosas. Aí as pessoas pensam assim, mas... Você tem que variar... Não, gente, não é variar a voz. A voz, eventualmente, no filme com Caça-Fantasmas 2, a gente buscou essa pegada. Mas essa coisa da variação da voz, ela vem conforme a interpretação. Por exemplo, a interpretação dele no James Hunt, apesar de ser a minha voz, é completamente diferente das interpretações do Thor. Completamente diferente da interpretação. É só você ter a sensibilidade para você perceber isso. Completamente diferente agora de Resgate. Entendeu? A interpretação, ela vai fazendo você... Não é que você faz uma voz, agora eu vou fazer uma voz assim pro Chris, depois... Não. A voz é a mesma, as interpretações são outras, a história é outra, o ator propõe outra leitura do filme, porque ele está num outro filme, e você embarca. Quando o ator é bom, aí você vai embora da dele. Quando o ator é ruim...
aí a coisa fica meio complicada, entendeu? Mas quando o ator é bom, que é o caso dele, bicho, esse filme do Rush. No limite da velocidade, é um negócio assim. Da emoção. Na emoção. Esse filme, a história do James Hunt dele, pô, para quem, inclusive para quem é apaixonado por automobilismo, e para quem também não é, porque histórias de vida, entendeu? E tem cenas que eu fiz ali também dificílimas, cenas dificílimas dele, dos embates dele com o Nick Lauda. Aí você entende mais ou menos a história, né, de cada um. O James Hunt foi um grande, e assim, foi uma das figuras principais na história do Nick Lauda de vida, né? E era um grande rival. Olha que coisa curiosa, né? Era um grande rival. É mais ou menos a história de Thor e Loki. É porque entendeu? Nick Lauda é um perfeccionista. Não é mais ou menos, não tem muito a ver. Mas Thor e Loki tem essa coisa dessa rivalidade, não é rivalidade. Tem essa coisa do irmão que fica, né, fazendo essas brincadeiras e jogando pesado com o próprio irmão, mas isso é que alimenta também, né? Enfim, as histórias do Thor, né? Enfim, que alimentam e de repente até vão voltar a alimentar, a gente não sabe. É porque o Nick Lauda, nesse filme Rush, ele é um cara perfeccionista, que acorda todo dia cedo, se alimenta bem, vai treinar, e ele quer ser campeão de tudo. Enquanto o James Hunt não, ele é o inverso, ele é o cara que bebe e que não tá pouco se deixando pro treino, mas também ganha. Então eu diria que não fica puto, diz assim, porra, como é que esse cara tá ganhando? Como esse cara tá chegando junto? Exatamente. E tem uma coisa, Mauro, que assim, então você vê como eu gosto muito de filme dublado, e a galera acha que não. Esse filme, assistam dublado e percebam as nuances que tem, pois até mesmo as chamadas de rádio, porque naquela época o pessoal não assistia corrida só em televisão, era em rádio. Ah, fulano agora está passando em primeiro lugar, agora está em segundo. Também é dublado, e é uma dublagem rouca, velha, como se fosse realmente puxado para um rádio antigo, e é sensacional assistir esse filme dublado. Vale muito, muito a pena. Eu acho. Incrível, incrível mesmo. O pessoal tá dizendo aqui que vai ter uma lista de filmes para assistir. Que bom! A ideia é essa. Pô, ótimo. Tá resgatando isso aí, cara. Pô, e você vê quantos filmes, né? Quantas coisas bacanas, quantos projetos diferentes, né? Então. Quer dizer, porque assim, às vezes a gente fica muito em cima do Thor. O Thor é maravilhoso, o Thor é sensacional. Eu sou apaixonado pelos filmes do Thor. Mesmo aquele que não é tão bom, que é o caso do Mundo Sombrio, mas eu gostei de fazer, porque eu tive a oportunidade, inclusive, na dublagem, de contracenar, mesmo que seja através da dublagem, com colegas que eu gosto muito, entendeu? Então, assim, eu tive essa oportunidade. Então, assim, os filmes do Thor são sensacionais, mas o Chris, ele é o Thor quando ele faz o Thor. Quando ele faz outras coisas, ele faz verdadeiramente, e com muita propriedade, trabalhos que completamente diferentes, cara. Ele tem as nuances dele da interpretação. Agora, ele não vai ficar fazendo... ele tem que se enquadrar no que o personagem pede. E eu tento me enquadrar naquilo que ele me propõe, né? Claro. E é como você falou, a versatilidade ele acaba proporcionando momentos únicos, né? Então, desde um filme de ação, um filme de herói, várias nuances que, pô, ficam para sempre, tanto para quem está assistindo como quem está dublando. Perfeito. E peço desculpa também, pessoal. Eu tô falando de vários filmes, fico feliz em saber que várias indicações aí, mas é porque assim, eu tô no papel do cinéfilo que tá com a voz dos personagens. Pessoal agradecendo aí, ó, todo mundo agradecendo, todo mundo falando. Valeu. Que felicidade. Então é isso, pessoal, se cuidem. Mauro, muito, muito obrigado de verdade por ter feito o convite. Agradeço. Eu vou dizer que eu estava bastante ansioso por essa live, porque eu conversei com o Mauro todo momento, e Mauro não mandava. Era sempre por texto, e eu, cara, eu quero ver a voz do Mas muito, muito obrigado de verdade. Foi uma live assim, épica. Eu quis criar um suspense. É muito legal. Muito legal. E é isso. Amanhã temos mais live. Mauro, a porta está aberta. Quando você puder e quando quiser,
só gritar e a gente vai ter o maior prazer de colocar você na live da Insônia. Você é um querido de verdade, gostei muito de ter conhecido você. E a gente Valeu, irmão. Outras oportunidades aí também. Valeu, gente. Valeu mesmo, Rafa. Brigadão, cara. E assistam o Resgate. Assistam o Resgate, assistam Hacker, assistam Rush. Dublado. Dublado. Exato, dublado. Sempre dublado para prestigiar a dublagem brasileira, que é incrível, sensacional. E com feras como Mauro Horta, como Duda Espinosa. Nossa. Tem. Se for elencar, se for colocar a quantidade de meu irmão, aí tem que fazer não sei quantas lives, velho. Porque eu mesmo sou um admirador dos meus colegas e quando me perguntam, pô, quem você. Pô, cara, é difícil, porque eu admiro. É muito difícil elencar. Show de bola. Valeu, velho. Obrigado. Obrigadão. Fica com Deus. Obrigadão, cara. Obrigadão.